Eu iniciei a gravação e agora eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela, exercício 35? Estão conseguindo Sim, turma, enxergar? Dá para tá ver? aparecendo. Dá. Tá. Então, turma, na aula passada, nós combinamos de resolver os exercícios da página, deixa eu só recordar aqui, da página 74. E aí, nós resolvemos, não deu tempo de resolver o exercício número 35. Então, eu vou explicar ele e depois a gente começa a outra matéria, que é a relação entre circunferência e reta, tá? Então, a questão da relação da circunferência e ponto, esse é o último exercício que eu vou explicar, tá bom? E é o exercício 35 da página 74 do livro. E ele fala o seguinte: para quais valores de P, eu não conheço o P, ele é um número, o ponto menos 3 no P, o que significa isso? Menos 3 é o valor do X e P é o valor do Y que eu não conheço. Então, para falar um pouquinho mais bonito em matemática, o que é o menos 3? O menos 3 é a minha abscissa do ponto e o P é a minha ordenada do ponto, é o valor do Y que eu não conheço. E tá falando que esse ponto aqui, ó, ele é interno à circunferência. E aí eu tenho a equação da circunferência. Essa equação que eu tenho da circunferência é a equação geral. Então tem que ir lá lembrar qual que é a diferença da geral e da reduzida. Reduzida ela não é toda desenvolvida, né? A geral eu já desenvolvo as expressões. Perdi a setinha aqui, achei. Então a equação geral ela fala o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y mais 5 é igual a zero. Bom, como que eu vou começar a resolver isso? Primeira coisa, esse ponto ele é interno. Se ele é interno, vai acontecer essa situação. Deixa eu voltar aqui. Ponto interno, ó. Ponto interno é a minha primeira situação. Se o ponto ele é interno à circunferência, o que que acontece? A distância do centro até esse ponto, ela é menor do que o raio, tá? Como eu estou trabalhando na equação geral, eu vou trabalhar com essa segunda fórmula. Então, se eu resolver tudo isso, o valor tem que ser o quê? Menor do que zero. Tudo bem? Então, essa é a primeira situação que nós nos deparamos. O ponto é interno, significa que quando eu resolver essa equação geral aqui, o resultado é menor que zero. Então, voltando lá para o nosso exercício. Aqui. Então, a resolução. Então, o que que eu sei? O ponto, ele é interno a essa circunferência. Isso daqui que a gente tem que trabalhar. Se o ponto é interno, o resultado não vai dar zero. O resultado vai dar o quê? Menor que zero, quando a gente calcula a distância. Se o ponto é interno, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto, vou substituir nessa equação, e aí eu vou resolver essa desigualdade. Por que uma desigualdade? Porque tudo isso daqui tem que ser menor do que zero. Não é uma igualdade. E aí a gente tem que lembrar como que resolve desigualdade. Desigualdade a gente resolve por inequação. Então, primeiro passo, eu vou copiar a minha circunferência. Como esse ponto é interno, eu tenho essa condição, acompanha a setinha, ó. Quando eu resolver essa equação, o valor tem que ser menor do que zero. Então, eu vou pegar esse ponto, menos 3 no P, e substituir na minha equação. Então, o x, ele vale menos 3. No lugar do x, eu vou colocar o menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, mais o y eu desconheço, o exercício chama ele de p. Então, vai ficar p ao quadrado mais 2 vezes o x, 2 vezes o menos 3, menos 6 vezes y, 6 vezes p, mais 5 menor do que zero. Menos 3 ao quadrado, 9, mais p ao quadrado,
2 positivo vezes 3 negativo, 2 vezes o 3, 6, mais com menos, menos. Menos 6p mais 5. Então, observe essa equação, está parecendo uma equação do segundo grau. Então, a gente vai ajeitar ela. Vamos colocar tudo que tem p ao quadrado, tudo que tem p e tudo que é termo independente, que não depende do p. Então, ó, p ao quadrado menos 6p, aí eu tenho 9, eu devo 6 e eu tenho 5, ó. Então, 9 menos 6 vai me sobrar 3. E 3 mais 5, 8. Como que ficou? P ao quadrado menos 6p mais 8 tem que ser menor que zero. Então, como que a gente resolve isso? Eu penso assim, ó. Vamos para cá agora para minha direita. Para quais valores de P eu substituo nessa equação para que ela se torne menor do que zero? Então, de novo, ó, para quais valores de P eu substituo nesse P para quando eu resolver essa equação, o valor que der aqui seja menor do que zero. Então, a gente vai resolver uma inequação. E isso a gente aprendeu lá no primeiro ano, tem que relembrar como que a gente resolve uma inequação. A primeira coisa, vou calcular as raízes dessa equação aqui, ó. P ao quadrado menos 6p mais 8. Como que eu calculo as raízes? Através da equação de Bhaskara, tá? É como se eu tivesse x ao quadrado menos 6x mais 8. Quero encontrar o x1 e o x2, vou aplicar a Bhaskara. Então, vamos lá, próximo slide. Então, ó, aqui para minha esquerda, ó, canto superior, p ao quadrado menos 6p mais 8. Primeiro passo, vou calcular as raízes da minha equação. Então, o que eu tenho que saber, turma? Quem é A, quem é B e quem é C. Vocês lembram disso? Abre o microfone e responde. Vocês lembram como resolve? Espero que sim, porque isso daqui é o Pai Nosso da Matemática. Quem não lembra, fala. Sim. Sim. Amém. Eita, quanta risada. É risada de tristeza ou de felicidade, porque lembra resolver? Felicidade. Hã? Felicidade, né? Ah, então tá bom. Ó, olha a equaçãozinha aqui, ó. Quando a gente calcula o delta, o que a gente tem que fazer? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O que é esse B? O que é esse A? O que é esse C? Tem gente que lembra, mas tem gente que não lembra. Então, olha só, eu cheguei nessa equaçãozinha. P ao quadrado menos 6P mais 8. O coeficiente A, ele é o número que acompanha o P ao quadrado. É o número que está multiplicando o p ao quadrado. Quando não tem nada, significa que é o 1. Porque todo número vezes 1 é ele mesmo. O coeficiente b é o valor que acompanha o p. Quem que está acompanhando o p? Menos 6. E o coeficiente c é o termo independente, é o cara que não depende de ninguém. Ó. Ele não depende do p ao quadrado, nem do p. Quem que é o independente? É o 8. Então, eu tenho A1, B menos 6 e 8 é o C. Então, eu vou pegar esses coeficientes e vou substituir na fórmula de Bhaskara. Eu gosto de pegar a fórmula de Bhaskara e separar em duas partes. Primeiro eu calculo o delta e depois eu vou calcular o x1 e o x2, que no caso, como aqui não é x, é p, o p1 e o p2, tá? Então, primeira coisa, eu vou calcular o delta. Então, acompanha aqui com a setinha. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pai nosso da matemática, hein? Não pode esquecer. O b vale quanto? O b vale menos 6. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes o a. O a vale 1. Vezes o c. O c vale 8. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. 36 menos 32, 4. Então, meu delta é igual a 4. Agora, eu vou para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Então, P é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A. Ixi, o meu Azinho foi aqui em cima, depois eu arrumo, tá?
é 2 vezes o A, não é 2 elevado a A, não, tá errado isso daqui. Acho que na hora que eu apertei o Enter, não sei o que eu mexi na equação que eu errei, tá? Então vai ficar o menos o B. Gente, fecha o microfone aí que eu tô escutando uns barulhos meio estranhos, tá? Ó, menos o B. Quanto que vale o B? O B vale menos 6. Na hora que eu for substituir aqui, eu tenho que colocar entre parênteses para não misturar com o negativo da fórmula, tá? Aí, mais ou menos a raiz do delta. Quanto que vale o delta? A gente encontrou que é 4. Então, coloca aqui o 4. Dividido por 2 vezes o A. O A vale 1. Então, 2 vezes 1. E agora a gente começa a resolver, ó. Menos com menos é mais, então 6 positivo. Raiz quadrada de 4 pode ser 2 positivo, como pode ser 2 negativo, porque menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então, por isso tem esse mais ou menos na fórmula. Eu vou ter que fazer duas contas, uma somando 2 e a outra subtraindo. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Então, a primeira raiz deu 4, ó, meu primeiro P. Agora, eu vou fazer outra conta subtraindo 2. 6 menos 2, 4. Dividido por 2, 4 dividido por 2, dá 2. Então, o primeiro passo para resolver uma inequação é calcular as raízes da minha equação. Então, uma raiz deu 2, a outra raiz deu 4. O segundo passo, ó, acompanha a setinha aqui no gráfico, é você traçar o eixo X e colocar as raízes no eixo X. E aí, ó, uma raiz é 2, ó, meu desenho não ficou muito bonito, mas tá aqui. Ó, é 2, dá para enxergar, né? E a outra raiz é 4, pontinho aqui no 4. E aí, como que eu desenhei essa parábola? É o seguinte, a minha parábola, ela pode ter a concavidade voltada para cima, quanto para baixo. Quem que define se a parábola está com a concavidade para cima ou para baixo? Quem que lembra? Pode abrir o microfone e responder. Quem que define se a parábola é para cima? Não Quem? sei. Não é o C, né? Não, não é. Não, C não, é o outro. Alguém mais? O A. O A, isso. Quem vai me dizer se a minha concavidade é voltada para cima ou para baixo vai ser, o coeficiente A. O A é 1, 1 é positivo, concavidade voltada para cima, tá? E o que que eu quero? Ó, volta aqui na equaçãozinha, ó, lado esquerdo. Eu quero saber para quais valores de P, para quais valores de X, no caso, essa minha equação se torna menor do que zero. Então, onde a minha função é menor que zero? Para cima do eixo X ou para baixo do eixo X? Então, onde o meu Y, no caso aqui, ó, ele é negativo, ele é menor que zero? Para baixo do eixo X, ó, nesse zigue-zague aqui. Por quê? Para cima do eixo X, ele é positivo. Então, veja bem, ó, um braço da minha parábola aqui, ó, tá para cima do eixo X. Significa que para minha esquerda do 2, para valores que eu pegar aqui, ó, P igual a 1,5, P igual a 1, P igual a 0,5, eu vou obter valores positivos. E para a minha direita do 4, ó, esse braço da minha parábola, ele também está para cima do eixo, ele também é positivo. Então, para valores maiores do que 4, 4,5, 5, 5,2, a minha função também vai ser positiva. E não é isso que eu quero. Eu quero que seja menor do que zero. Onde vai ser menor do que zero? Entre o 2 e o 4, ó, esse pedaço aqui em zigue-zague. Aqui está para baixo do eixo. O resultado da minha função, ela vai ser negativa. Muita informação. Só que esse exercício aqui ele é bem completo, né? Cai muita coisa do primeiro ano. Como que eu vou responder? Porque a pergunta é essa, ó. Para quais valores de P esse ponto é interno? Então, para quais valores de P, para quais valores que eu vou colocar aqui nessa equação, eu vou ter valores negativos para minha circunferência. Para valores entre o 2 e entre o 4. Então, como que eu respondo isso? O P,
que são esses valores aqui dentro, ele tem que ser maior que o 2 e menor do que o 4, ó. Dá para enxergar melhor. Então, ó, o que que eu tenho que saber? Eu tenho que verificar para quais valores de P a minha função é negativa. Ela é negativa nesse pedacinho aqui, ó, para baixo desse eixo P, desse eixo X. Então, como que eu resolvo isso? O P tem que ser maior que 2 e o P tem que ser menor que 4, exatamente nesse meio. Turma, complexo, mas bem completo, hein? Isso daqui no vestibular ia ser bem bonito. Porque, ó, além de envolver a parte da circunferência, que é geometria analítica, envolve parte de álgebra do primeiro ano. Então, ó, tem que lembrar muita coisa para resolver esse exercício. E ele é bem complicadinho e tá no livro didático. O que que vocês acharam dele? Pode abrir o microfone e responder. Alguém conseguiu fazer? Quem conseguiu fazer Eu achei entendeu? fácil. Hã? Eu achei fácil, eu não fiz parábola, mas eu achei fácil. Como que você fez? Eu resolvi, Hum, eu cheguei nessa equação, eu coloquei y, né? Y ao quadrado, menos 6p mais 8. hum, Só que eu ainda usava o igual a zero. Aí uhum. eu pensei nessa questão entre 4 e 2 e coloquei o ponto P é interno à circunferência quando a coordenada P pertence a números reais, tal que 2 é maior que. Oh, é igual aquele negócio, 2 E menor é que P menor que maior que 4. 2 e menor que 4. Então, Isso. você chegou a calcular essas raízes aqui, né? Sim, só não fiz o desenho da parábola, Ah, não tem mas achei problema. Eu fácil. desenhei para poder enxergar, tá? Sim. Aí não é igual por causa que o 2 e 4 ele é pertencente, ele É, queria não vai o ser igual interno. porque se você colocar exatamente o 2 aqui, isso daqui vai zerar. Se você colocar o 4, vai zerar, porque eles são raízes. O que é raiz de uma função? O que é raiz de uma equação? São valores que eu substituo na minha equação que vai dar zero. E eu não quero que dê zero, eu quero que seja menor que zero. Então, por isso Sim. que eu não conto nem o 2 e nem o 4. Aí eu peguei a calculadora, eu coloquei 2,1 e naquela fórmula P ao quadrado menos 6P mais 8 e deu menor que zero, depois coloquei 3,99 e realmente deu menor que zero. Isso é porque são valores aqui no meio, são infinitos valores aqui. Sim, 2,1, 2,11, 3,7 e assim por diante. eu lembro que você tinha falado assim, você falou faz a primeira coluna, só que eu acho que no final da aula, quando o pessoal tava saindo, você também falou que podia fazer o 36, não sei se você lembra. Não, pode fazer por conta. Eu não ia fazer tudo porque a gente ia ficar aqui Sim. horas e É que o horas, né? 36 acho que é um pouco mais complicado ainda, porque ele pede que não seja interno, mas ele não especifica que quer só os pertencentes ou só o externo. Então você tem que descobrir quais são externo e pertencente à circunferência. Ele fala que não quer que seja interno, É só que não seja interno. Agora pode ser tanto então eu pertencente faria quanto da externo. mesma maneira e eu responderia o Sim, seguinte: para não ser interno, P, não pode acontecer isso daqui, ó. Pronto. Você faz pelo sim. Aí eu inverso. coloquei. As duas flechinhas viraram ao contrário e colocaram igual. É isso. Tudo bem? Até que achei fácil. Obrigado. Professor, o sistema fechado é o que inclui ou é o aberto? Isso. O fechado inclui. Fechado ele inclui, por exemplo, fechado no 2, bola fechada, aquele colchetinho fechado. Eu estou contando o 2. Aberto eu não conto o 2. Ah, Eu sim. conto E o um, conto infinito, como que é? 9,999, mas eu não conto o 2. O infinito é só o. É Nesse caso só aqui, o 2,1, né? Hã? isso. O infinito é no desenho fica uma ondinha até o final, né? Isso. Aí tem o infinito positivo, vai para cima, some, e o infinito negativo, são os números negativos. Sim. E Turma, também tem a chance do vestibular mudar a direção, falar que os positivos são para a esquerda e o negativo para a direita, né? Porque isso também é relativo, não é? como assim positivo para a esquerda e para a direita? Não Não, acho que entendi. eles não Não, podem tipo fazer assim, isso não, é que Guilherme. Oi, não Felipe? pode? Não Não, foi o era. Ayrton. Ayrton? Eu acho que não, acho que eles não podem mudar a direção do eixo das abscissas e do X e do Y. É Não, não normal, tem, é aqui não tem como, casualmente o não. que. Sim. Então eu confundi com o vetor. É porque eu pensei que quando
o vetor, quando a gente estuda vetor, ele fala que ele pode falar que se ele for para a esquerda, quando ele está indo o lado Epa, dos você está positivos falando é indo de para a esquerda. física aí. Vetor Tô eu trabalho com confundindo. 3 dimensões. Essa nossa matemática aqui, ó, ela é bidimensional, são 2 dimensões. Quando eu falo em matemática em 3 dimensões, eu trabalho com números complexos. A gente está trabalhando só nos números reais aqui. Aí Ah, já não sim. entra o que você está falando, não entra vetor aqui, não. Isso é física, Ah, tá. tá? Obrigado. Tá bom? A gente só trabalha em 3 dimensões. A gente trabalhou ano passado, 3 dimensões, quando a gente trabalhou com geometria espacial, que aí eu tinha a questão do volume, comprimento, largura, profundidade, lembra? Agora, essa parte que você está falando de vetor, isso daí já é física, Guilherme, tá? Que aí o vetor tem Ah, sim, módulo, beleza. direção e sentido, né? Aí já é física, são 3 dimensões, é outro tipo de geometria, tá? Não é essa que a gente vê, não, tá bom? Tá bom. Obrigado. Tá bom? A gente pode continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês lembraram como resolve uma inequação? Vocês entenderam o que que eu fiz aqui? Como que resolve uma inequação? Quer que volta para explicar? Entendeu por que esse sinal de menor? Eu vou continuar. Nossa próxima matéria, então, nós vimos posição do ponto em relação à circunferência, e agora nós vamos ver a posição da reta em relação à circunferência. Novamente, como ponto, eu posso ter 3 situações da reta. Então, ó, tem essa reta T em laranja, ela não encosta na circunferência. Se vocês forem reparar, está para o lado de fora. Quando isso acontece, a grosso modo, nós falamos que essa reta ela é externa. Então, o nome já fala, ela é externa à circunferência. Essa reta em azul, ela corta exatamente a circunferência em 2 pontinhos. Ó, tem um pontinho aqui e um pontinho aqui que ela corta a circunferência. Quando essa reta corta a circunferência em exatamente 2 pontos, nós falamos que essa reta ela é secante à circunferência. E por fim, essa reta S aqui, ó, em verde, ela encosta na borda e vai. Ela não chega a entrar aqui na circunferência como a azul. E também ela não está para fora como a laranja. O que significa aqui? Que ela encostou somente em um pontinho da circunferência. E quando ela encosta somente em um ponto, só tem um ponto em comum com a circunferência, nós dizemos que essa reta S, ela é tangente. Ou seja, ela tangencia a circunferência em um ponto somente. E agora, entre os cálculos, a gente vai ter que saber se a reta ela é interna, ela é secante, se ela é externa ou se ela é tangente. Como que eu vou saber isso? Para isso, eu vou ter que ter a noção de centro e de raio. Então, vamos olhar para a reta em laranja. Se você pegar a distância do centro até a menor distância possível até a reta, ó, se eu pegar um pontinho aqui, ó, perpendicular a essa reta laranja, o que é perpendicular? Formar um ângulo de 90 graus, a menor distância possível. Aqui, ó, vocês podem reparar que é muito maior do que o raio a distância, tá? Então, a reta externa, a distância da reta até o centro é maior do que o raio. Agora vamos pegar a reta tangente. Se eu pegar o ponto, o centro, e fazer aqui, ó, puxar uma reta perpendicular à reta tangente, né? Formar um ângulo aqui de 90 graus, o que vai acontecer? Vocês vão observar que é a mesma medida do raio. Então, se eu pegar um ponto aqui, nessa reta, perpendicular aqui à minha circunferência e ligar com o centro, vai ser a mesma distância do raio. Agora, se eu pegar um ponto aqui, ó, perpendicular à minha reta e ligar com o centro,
essa distância aqui vai ser bem menor do que o raio. Então, em resumo, é igual o ponto. Nós temos as três situações. A reta externa, a distância é maior do que o raio. A reta tangente, ela é a mesma distância do que o raio, do centro é a mesma medida do raio. E a reta secante, a distância dela é bem menor do que o tamanho do raio. Então, tudo comparando com o centro. Então, ó, aqui tá mais ou menos... Olha o desenho, depois eu explico aqui. Então, olha o desenho aqui. Eu tenho centro e eu tenho raio. Então, em rosinha aqui, a gente tem o raio. Quando eu falo o seguinte, ó, eu traçar mais uma reta e ela ser perpendicular a essa reta externa, é aqui, turma, formar um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque aí eu vou ter a menor distância possível entre dois pontos. E isso na matemática. Na física, a gente sabe que a distância, a menor distância entre dois pontos não é uma reta, tá bom? Continuando. Vocês viram isso daqui numa matéria passada que eu pedi para vocês, entre distância do ponto à reta. Quando eu pedi para vocês pesquisarem, eu passei alguns exercícios, aquela fórmula de divisão que tinha o módulo e a raiz. Então, era a distância do ponto à reta, tá? Então, se vocês forem observar a distância desse centro até esse ponto aqui da nossa reta, ele é bem maior do que o raio. E é isso que vai estar falando aqui, ó. Quando a reta e a circunferência não possuem nenhum ponto em comum, não se toca, dizemos que essa reta é externa. Assim, digamos que P seja um ponto da reta, então tem um ponto aqui da reta, cuja essa distância até o centro da circunferência é o menor possível, e o centro é um ponto qualquer, e C é um ponto qualquer da circunferência, nessas condições, nessas circunstâncias, a distância de P a C é maior do que o raio. Então, o que significa essa expressão? Ó, a distância do ponto até o centro é maior do que o raio. Lembrando que R é o raio. Então, em resumo, turma, é isso. A distância do centro até a minha reta, ela vai ser maior do que o raio, quando a reta é externa. Para resumir de novo, ó, eu tenho a circunferência, esse C é o centro da nossa circunferência, e nós temos uma reta que tangencia a circunferência. Então, ela só vai encostar em um único pontinho. Se eu pegar esse ponto e ligar com o centro, a distância vai ser a mesma do raio, tá? Então, é isso que está falando aqui, ó. Quando a reta e a circunferência possuem apenas um ponto em comum, dizemos que a reta é tangente à circunferência. Nesse caso, sendo P um ponto da reta cuja distância até o centro é a menor possível, então, olha só, distância do ponto ao centro é igual ao raio, em que R é o raio da circunferência. Além disso, P é o ponto em comum entre as duas figuras, e a gente chama ele de ponto de tangência. O ponto de tangência é o ponto em comum da reta com a circunferência. E em resumo, de novo, olha para a figura, não olha para a escrita. Eu tenho o centro, e aqui eu tenho essa reta em preto, e aí eu tenho o pontinho A e o pontinho B. Tenho dois pontos aqui. Então, quando a reta ela cruza a circunferência e tem dois pontos em comum, nós dizemos que essa reta ela é secante a circunferência. Então, reta secante, dois pontos em comum. Reta tangente, um ponto em comum. E reta externa, nenhum ponto em comum. Se a gente pegar um ponto e traçar do ponto C até esse ponto P, a menor distância possível, o que vai acontecer? A distância desse centro até esse ponto ela é bem menor do que o raio, tá? Então, quando eu tenho uma reta que é secante, e eu pegar a menor distância do centro até essa reta, esse resultado vai ser bem menor do que o raio. E é isso que está falando aqui, eu nem vou ler, tá bom? Ó, distância do ponto P até o centro é menor do que o raio. E aí, ó, isso que eu falei para vocês, que numa matéria passada,
Eu pedi para vocês pesquisarem, não sei nem se a gente chegou a ver na sala, mas eu acredito que não. Pedi para vocês, já nessas atividades online, pesquisar a distância entre ponto e reta. E eu passei alguns exercícios. Como que eu calculo a distância de um ponto até uma reta dada? Porque a gente vai precisar disso daqui, é uma das maneiras de resolver os problemas desse tipo. Ó. Por quê? Se eu tenho o centro e eu tenho a reta, eu consigo calcular a distância do centro à reta, tá? Ó, se eu tenho o centro, eu tenho a reta, a equação da reta, eu consigo calcular essa distância. E aí eu consigo identificar se ela é externa, se ela é tangente ou se ela é secante. Então, vocês têm que lembrar dessa fórmula aqui. Então, é o seguinte, ó, como que a gente vai definir isso? Nós temos um ponto P, esse ponto ele tem uma coordenada no x e ele tem uma coordenada no y. Então, o ponto tem coordenada no x, coordenada no y. A figura aqui está x0, y0, que seja. E aí eu tenho essa reta R em vermelho. Lembrando que a reta, qual que é a equação da reta? É uma equação do primeiro grau, tá? E a equação do primeiro grau, a equação geral do primeiro grau, nós já vimos que tem esse formato. Coeficiente que acompanha o x, mais um coeficiente que acompanha o y, mais um termo independente. Então, A vezes x, mais B vezes y, mais o C, que não depende nem do x e nem do y, ele é o termo independente. Como que eu vou calcular a distância desse ponto até essa reta? Então, dá uma olhada na fórmula aqui para relembrar. Distância do ponto à reta é igual o módulo, por que módulo? Porque não existe distância negativa. Então, o módulo está aqui para me garantir que esse resultado seja positivo. Então, vai ser o módulo A vezes x do ponto, mais coeficiente B vezes y do ponto, mais o termo independente, tudo isso em módulo, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, coeficiente A ao quadrado, mais coeficiente B ao quadrado. Tudo bem até aqui? Vocês relembraram essa forma? Vocês já pesquisaram isso daqui, tá? Então, por favor, dá uma folheada aí no caderno, porque é um dos modos de resolver os probleminhas. Tem outro modo de resolver e eu vou mostrar para vocês. Mas um modo de resolver é utilizando essa fórmula. Então, vocês podem perceber que das matérias anteriores já está complicando um pouquinho, né? Porque antes, quando eu tinha a equação geral, a reduzida, a distância do ponto até a circunferência, não tinha nada de raiz, né? Não tinha nada de tão extraordinário igual a gente está vendo aqui. Aqui eu já tenho uma fórmula que eu tenho que lembrar dela. Então, pode abrir o microfone e falar. Vocês estão lembrados dessa fórmula? Lembra de ter pesquisado? Vocês entenderam até aqui o que que é esse A, o que que é esse x0, o que que é esse y0? Abre e fala. Sim. Sim? Mais alguém? Pode falar não, viu? Não tem problema não. Turma, o silêncio mata, pelo amor de Deus. Alguém mais lembra de ter pesquisado? Lembrando que atividade número 8. Quem que abriu o microfone tá tão baixinho que eu nem ouvi. Eu lembro. Oi, Litiene. Tô falando que eu lembro que a gente pesquisou por isso. Tá, aí quando eu falei dos coeficientes da reta, do ponto, das coordenadas, você entendeu o que significa essas letras? Se não entendeu, eu explico de novo.
É mais ou menos, eu entendi. Tem que resolver exercício, não adianta, tá? E é o seguinte, conforme assim eu vou explicando, eu vou disponibilizar o slide. Turma, matemática a gente não aprende só ouvindo e olhando, tá? Tem que resolver exercício, tem que pegar o caderno e ir resolvendo, porque senão não vai aprender, tá bom? E quando tiver um exercício, eu vou explicar a fórmula no exercício, vai ficar mais fácil, ou não, tá bom? Vamos continuar aqui então, que a gente E tem outra, esse professora, exemplo aqui para fazer, ó. Verifique, é o problema que eu já havia dito, né? A posição, vai perguntar isso. Verifique o posicionamento da reta R dada pela equação. Então, ó, o que é R? Então, vamos tentar entender o que é R. É o nome que eu dei para a reta. E aqui me informou a equação da reta. 2x mais 1y menos 1 igual a zero. Então, lembra que eu falei do formato da reta? Ó, segue a setinha. Olha o formato aqui da reta. Ax mais by mais c igual a zero. Então, vamos voltar aqui, ó. Quem que é o A? O A é o 2. Quem que é o B? O B é o 1. Quem que é o C? O C é menos 1, tá? Então, do formato da reta, a gente tem isso daqui. Então, eu quero saber o posicionamento dessa reta em relação à circunferência. Que circunferência que é essa? Isso daqui é uma equação geral. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8 igual a zero. Vocês têm alguma ideia como que a gente consegue resolver isso daqui? Eu tenho a circunferência, eu primeiro tenho a tem que equação descobrir a equação dela. reduzida. Por quê? Porque aí você vai descobrir a coordenada do centro e aí sim fazer aquela outra forma para descobrir a distância entre a reta e o centro da circunferência. Isso, vamos lá. Para quem não entendeu o que o Guilherme falou, é o seguinte. Vou pegar aqui, eu não sei se ela é secante, tá? Não tem a circunferência, eu tenho a equação dela, só que eu tenho a equação geral. Vocês concordam comigo que se eu descobrir o centro, eu consigo calcular a distância desse ponto, que é o centro, até a reta, com isso daqui. Faz de conta que isso daqui é o centro da circunferência. Eu tenho já o ponto. E aí eu vou conseguir calcular a distância até a reta. Só que o problema aqui, ó, é que eu não tenho centro. Então, se eu pegar essa equação geral e transformar em reduzida, eu consigo encontrar o centro. Aí tá bom, eu calculei a distância, encontrei uma certa distância. O que eu vou fazer com isso? Eu tenho que saber se essa distância ela é igual ao raio, ela é menor do que o raio, ou ela é maior do que o raio. Então, eu também vou precisar descobrir o quê? Também preciso descobrir o raio, certo? Então, ó, eu até escrevi para depois disponibilizar para vocês, ó. Resolução. O que a gente tem que fazer? Encontre as coordenadas do centro, foi o que o Guilherme falou. Calcule a distância do centro à reta. Então, outro passo. Primeiro passo, eu tenho que encontrar o centro. Segundo passo, eu tenho que encontrar a distância desse centro, desse ponto, até aquela reta R. Terceiro passo, eu tenho que comparar o valor obtido. Que valor obtido? Esse valor aqui, ó, a distância do centro à reta, com o raio da circunferência. Então, eu tenho que achar o raio, certo? 3 passos para resolver. Então, marquei aqui o primeiro passo, ó. Então, primeiro passo, eu vou encontrar o quê? As coordenadas do centro, e aí eu acho até o raio com isso. Porque se eu transformar para reduzida, além do centro, eu encontro o raio. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a equação geral em equação reduzida, para eu poder identificar o centro e o raio. Então, a gente tem que a equação geral é essa daqui, ó. Então, isso daqui que a gente tem de informação. Copiei ela de novo, ó, acompanha a setinha. E aí, turma, é aquele mesmo Pai Nosso para encontrar a equação reduzida. Então, eu vou organizar as variáveis, vou organizar o x e o y. Então, ó, todo mundo que tem x primeiro, todo mundo em vermelhinho aqui, ó, x ao quadrado mais 6x, só tô organizando, não tô acrescentando nada, não tô fazendo nada demais.
E depois eu vou copiar todo mundo que tem y, ó. Y ao quadrado menos 8y, tá aqui. Tudo isso igual a zero. Então, não mudou nada. Só mudei a posição. Agora, a gente tem que lembrar como que é o formato daquela equação reduzida. X menos x do ponto, tudo isso ao quadrado, mais y, tarará, até o raio ao quadrado. É aquele formato. Então, por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado mais 6x e y ao quadrado menos 8y, tá faltando o termo para eu poder completar os quadrados. Então, vamos lembrar como a gente completa o quadrado? É o seguinte, essa expressão aqui, ó, é x ao quadrado. O que que significa? É o quadrado do primeiro, x vezes x. Essa segunda expressão aqui, o que que é? É 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, pensa bem. 2 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? O primeiro eu sei que é x. Então, 2 vezes x vezes um certo número tem que dar 6. 2 vezes quem dá 6? Você tem que pensar nisso. 2 vezes quem vai dar 6? 2 vezes o 3. Então, você sabe que o segundo termo é 3, tá? Então, quem falta aqui é o segundo ao quadrado. Então, ó, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai dar 9, tudo bem? Vamos para o y aqui, ó. O quadrado do primeiro, quem que é o primeiro, então? É o y. Aí, menos o 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Vou para cá, ó. 2 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? O y vezes o segundo. Não sei que número que é. Aí você pensa o seguinte, aqui não deu 8? 2 vezes quem dá 8? 2 vezes o 4. Então, 4 é o segundo termo. Então, esse último termo aqui, ó, vai ficar 4 ao quadrado. Ó, de novo, quadrado do primeiro, como aqui é negativo, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e aí o quadrado do segundo. Quando eu elevo ao quadrado, fica positivo, né? Então, por isso que esse último número é positivo. 4 ao quadrado vai dar 16. E aí, turma, eu tenho que lembrar que quando eu acrescento esse 9 e quando eu acrescento esse 16, eu tenho que lembrar do quê? Eu tenho que lembrar de subtrair. Porque aqui, ó, eu acrescentei valores para minha equação. Então, quando eu acrescento, eu tenho que lembrar de tirar, certo? Então, por isso que eu subtraí aqui. Então, quem não lembra como completa quadrados, volta lá nos slides anteriores, que eu já expliquei. Então, ó, na última linha lá, nós paramos nisso daqui. Agora a gente organiza. O que é isso daqui? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. É isso, ó, tá? X mais 3 ao quadrado. Então, o x é o primeiro, o 3 é o segundo termo. E aqui, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Por quê? Porque o y é o primeiro e o menos 2 é o segundo. Por que que aqui deu positivo? Porque a hora que você fazer menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4. Tá? Opa, aqui não é mais 4. Aqui não é mais 4, gente. Tem coisa errada. Aqui não é menos 2, aqui é 4. Vou arrumar, tá? Sumiu a tela, não sumiu? Sim. É que eu tô arrumando agora. O que eu tô falando, eu digito número por número, então eu vou arrumar agorinha. Tá bom? Era isso, um pouquinho. Deixa eu ver. Ih, Tranquilo. errei tudo. Vou ter que arrumar tudo agora. Dá Ctrl Z se você errou tudo. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, turma. Deixa eu ver aqui. Então, vocês viram, né? Por que que eu errei? Porque ali é 4. Deixa eu ver onde eu tenho que apagar e colocar o 4 de novo. Só um minutinho. Espera aí, deixa eu arrumar para não fazer mais nada de errado aqui.
Peraí que já tô terminando. Tô arrumando todos os slides. Que eu coloquei o 4, que aí vai dar outro resultado. Pronto. Vocês entenderam por que eu errei? Vocês viram lá Do porque eu 2, errei, do 4 né? pro 2, né? É, eu troquei os valores ali do 4 e do 2. Agora vocês conseguem enxergar? Conseguem Sim. enxergar? Tá? Então, ó, voltando, onde a gente parou? Parei aqui, ó, nessa primeira linha. A hora que eu fui colocar aqui, ó, do que colocar o 4, eu coloquei o 2, tá bom? Aí eu já arrumei. Então, ó, a gente saiu daqui, nós chegamos aqui. Então, continuando, ó. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí, ó, mais o quadrado do segundo. Então, aqui é 4, aqui tem que ser 4. Aí eu coloquei 2. Bom? Então, já arrumei. E aqui, ó, eu devo 9 e eu devo 16. 3 ao quadrado, ó. Quem faz ao vivo não tem jeito. 3 ao quadrado, vou arrumar depois. 3 ao quadrado é 9. Menos 4 ao quadrado, 16. Eu devo 9, eu devo 16, eu devo 25. E aí, para ficar parecida com a equação reduzida, ó, o 25 está subtraindo, ele vai para o outro lado, ele vai somando, certo? Então, aqui, turma, eu cheguei na minha equação reduzida. X mais 3 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, isso igual a 25. Se vocês forem lembrar, ó, aqui em vermelho, como que é a equação reduzida, eu sei que o resultado é o raio ao quadrado. Significa que esse 25 aqui, ó, já é resultado do raio ao quadrado. Então, é resultado do quê? Que número vezes ele mesmo dá 25? O 5. Então, quanto que vale o raio? O raio vale 5. Quanto que vale o valor do centro? E aí é onde que muita gente confunde no sinal, porque a fórmula é essa daqui, ó. X menos x do centro. Se aqui tem mais, é porque esse 3 ele é negativo. Porque a hora que eu coloco menos 3 aqui, ó, fica menos com menos dá mais. Então, ó, o x do centro, negativo, tá? O y do centro, ó, o y do centro é 4, ó. Aqui tá menos, tá tudo certinho. O y do centro é 4. E o raio é 5. Então, vamos lá de novo. O centro vale menos 3 no 4 e o raio vale 5. Então, até aqui, o que que eu encontrei? Eu encontrei apenas o centro e o raio. Qual que é o meu segundo passo mesmo? Eu tenho que calcular a distância do centro até aquela reta R. Então, a reta R, ela é 2x mais y menos 1 igual a zero. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que utilizar essa fórmula em azul, ó. Distância do nosso ponto, esse ponto é o centro, até a reta R. Então, eu tenho que lembrar que lá na reta R eu tenho o coeficiente A, que é 2, coeficiente B, que é 1, e o termo independente, que é o C, que é o menos 1. E aí eu vou substituir na fórmula. E esse x0, y0 é o valor do x do centro e do y do centro. Então, eu vou pegar essas informações do centro e dos coeficientes da reta e vou substituir na nossa fórmula, tá bom? Então, como que a gente vai fazer, ó? Coeficiente A, então acompanha a setinha, ele vale quanto? O A vale 2, 2 está aqui, vezes x do ponto. Quem que é o ponto que a gente está trabalhando? O centro. Qual é o valor do x do ponto? Menos 3, então vai ficar 2 vezes menos 3. Mais coeficiente B, quanto que vale o B? O B vale 1. 1 aqui, ó, vezes o quê? O y do ponto. Quanto que vale o y do ponto? 4.
4 tá aqui. Mais o C. O C vale quanto? Menos 1. Coloquei ele entre parênteses para não misturar o mais com o menos, tá? Porque a gente vai ter que fazer um jogo de sinal. Tudo isso em módulo. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quanto que vale esse A? O A vale 2, vai ficar 2 ao quadrado. Mais o B ao quadrado. Quanto que vale o B? O B vale 1. Tá? Então, estou fazendo tudo passo a passo, para depois, se tiver alguma dúvida, perguntar. Então, vai ficar, ó, 2 vezes o menos 3, menos 6. Mais 1 vezes 4 é 4, mais menos 1. Mais menos, dá menos. Então, como que ficou isso? Menos 6, mais 4, menos 1. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado. 2 vezes o 2 é 4. E 1 vezes 1, 1 ao quadrado, é 1. Então, a gente tem que fazer essa continha, ó. Eu devo 6, eu devo 1. Eu vou dever 7. Eu pago 4, ainda vou dever 3. E aqui embaixo, ó, raiz quadrada de 4 mais 1, 4 mais 1 é 5, raiz de 5. Ó, então, copiei aqui. E aí, ó, a gente começa a resolver. Eu devo 6, eu pago 4, vou dever 2. Eu devo 1, vou continuar devendo 3. E aí, ó, raiz quadrada de 4 mais 1, 4 mais 1 é 5, tá? E aí é o seguinte, o que a gente tem? A distância do centro, do ponto até a reta é igual módulo de menos 3 dividido por raiz de 5. Porque aqui eu já tirei o módulo e já tirei o negativo. Porque é o seguinte, como eu estou falando de distância, esse resultado tem que ser o quê? Positivo. Então, quanto que é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é 3. Então, como que ficou? 3 dividido por raiz de 5. Agora vem o problema. Não é que não pode deixar a raiz no denominador. Poder pode. Só que esteticamente, matematicamente falando, não é correto. Então, os vestibulares, por exemplo, não vai me fornecer essa resposta aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai tirar a raiz quadrada do denominador, desse número aqui de baixo. Como que eu tiro a raiz quadrada? Multiplicando o número por ele mesmo. Então, como que eu sumo com essa raiz quadrada? Eu vou multiplicar a raiz de 5 por ela mesma, por raiz de 5. Por quê? Quando eu multiplico raízes, vai ficar como? Raiz quadrada, multiplicação, né? 5 vezes 5, 25. Raiz de 25 é 5, tá? Então, de novo, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Por quê? Copio a raiz e faço a multiplicação. 5 vezes 5 é 25. Raiz de 25 vai dar 5. Tudo bem? Só que o que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima, tá bom? Se eu multipliquei por raiz de 5 embaixo, eu vou ter que multiplicar por raiz de 5 em cima. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 5, vai ficar 3 raiz de 5. Então, não olha ainda para a minha direita, não. Olha para cá, ó. O que eu sei? Eu sei que o raio mede 5. E eu sei que a distância do centro até a reta é 3 vezes raiz de 5 dividido por 5. Então, eu tenho 3 possibilidades. Se esse número for maior que o raio, a minha reta é externa. Se esse número for igual ao raio, o que significa? Significa que a minha reta é tangente. Se esse número for menor do que o raio, significa que a minha reta é secante. Esse número não é igual ao raio, o raio é 5. Então, eu já sei que ela não é tangente. Pensa o seguinte, você está no vestibular, você não tem calculadora. Ai, como que eu vou saber raiz de 5? Nem eu sei de decor. Só que você pensa o seguinte, ó, raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 4 é 2. Raiz de 5 não sei exata, nem de 6, nem de 7. Mas a de 9 é quanto? A de 9 é 3. Então, a raiz de 5, ela está entre 3
e entre 2. Se você pegar aqui um número entre 3 e entre 2 e multiplicar por 3, não vai dar mais do que 9. Quando você pegar 9 e dividir por 5, pega 9 e divide por 5, ainda é menor do que o 5, que o raio. Então, é isso que eu escrevi aqui, ó. Observação. Se você calcular a raiz de 5, ela é aproximadamente 2,23, ó. Ela é entre 2 e entre 3. E se a gente pegar, ó, a raiz de 5 é 3 vezes a raiz de 5, 3 vezes 2,23 dividido por 5, dá 1,338. Então, o que nós concluímos? Que a distância do centro até o raio que a distância do centro até a reta ela é menor do que o raio. Por quê? O raio mede 5. Esse valor é menor. Então, portanto, essa reta R, ela é secante à circunferência. Professora, eu preciso fazer isso? Não. É só você lembrar disso daqui, ó. Raiz de 5. Opa, eu sei que raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Então, tá entre 2 e 3. Se eu pegar 3 vezes o número que está aqui dentro e dividir por 5, dá um número bem pequenininho, não dá 5, não chega a ser 5. Então, é um valor menor do que 5. A minha reta, ela é secante. Turma, e aí? Entenderam? Piorou a explicação? Como que foi? É comprido, mas dá para entender. É comprido? Vocês não viram a outra. Muita bicha tem outra. Por favor. Oi, quem que tá falando? A Sofia. Oi, Sofia, fala. Eu me confundi. Você pode explicar de novo, por favor? Explico. Peraí, deixa eu voltar. Primeira coisa que eu vou fazer, essa distância do ponto, esse ponto aqui, ó, eu vou até colocar o C de centro, tá? Então, só um minutinho, para não confundir mais. Espera aí que eu vou arrumar. Espera aí que eu tô arrumando, eu já compartilho de novo. Vamos voltar lá no problema. Ele é comprido, mas tem um problema aí que eu coloquei que é maior ainda, tá? É o seguinte, esse problema aqui, ele quer saber o posicionamento. Como assim o posicionamento? Eu tenho 3 opções. Eu tenho a circunferência e eu tenho 3 opções de reta com relação a essa circunferência. Essa reta, ela ser externa, ou seja, significa que a distância da reta até o centro é maior do que o raio. Eu tenho a possibilidade dessa reta ser tangente em verde. O que é ela ser tangente? A distância do centro até essa reta ser exatamente igual ao raio, a mesma medida do raio. E eu tenho a terceira opção dessa reta ser secante, ou seja, a distância do centro até a reta ser menor do que o raio, tá? Então, eu tenho essas 3 opções. E aí, como que eu calculo a distância do centro de um ponto até uma reta dada? Vou calcular aqui, ó, a distância do ponto, do centro até a reta vai ser igual. Ó, eu tenho que saber o valor dos coeficientes da reta e eu tenho que saber o valor do centro. Então, isso daqui vai ser igual, ó, coeficiente A da reta vezes x do centro, mais coeficiente B da reta vezes o y do centro, mais coeficiente C da reta. Tudo isso em módulo. O que é o módulo? Ele vai me garantir que o número que esteja aqui dentro seja positivo, porque não existe medida negativa. Medida de comprimento negativa. Não existe isso na matemática. Então, o módulo está aqui para isso.
Tudo isso daqui, depois que a gente somou, dividido pela raiz quadrada, quem que é o A de novo? Ó, coeficiente A da reta ao quadrado, mais B, coeficiente B da reta. Vamos lá, quem que é a reta? A reta é essa daqui, ó, 2x mais y menos 1 igual a 0. Essa é a nossa reta R. Eu quero saber o posicionamento dela em relação à circunferência. Quem que é a circunferência? É essa equação aqui. Só que essa equação é a geral. E o que eu preciso para saber o posicionamento? Eu vou precisar de vários itens. O primeiro item que eu vou precisar vai ser o valor do centro. Por que o valor do centro? Vou voltar aqui, ó. Se eu sei o valor do centro, eu consigo calcular a distância do centro até a reta, com essa fórmula, tá? Depois que eu calculei essa distância do centro até a reta, o que eu vou precisar? Eu vou precisar saber o valor do raio. Por quê? Se essa distância for maior do que o raio, vou voltar aqui na explicação, ó. Se essa distância, ó, essa distância aqui for maior do que o raio, a minha reta é externa, tá vendo? A distância do centro até a reta. Então, essa parte laranja é bem maior do que o raio. O que significa isso? Minha reta é externa. Se aquela distância que eu for calcular através daquela forma for exatamente igual ao raio, ó, a mesma medida que o raio, minha reta é tangente. E se acontecer a terceira opção, ó, a distância do raio até a minha reta, ou a distância do centro até a minha reta for menor que o raio é do ponto C ao ponto A, do ponto C ao ponto B. Então, repara que esse pedaço é bem maior que esse pedaço, do C ao P. Se isso daqui acontecer, significa que a minha reta, ela é secante. Então, vamos lá, vou dar uma resumida aqui no que eu expliquei. Então, eu tenho 3 passos para seguir, esse exercício é bem longo. O primeiro passo é localizar o centro e o raio. Como que eu vou localizar? Só de olhar aqui, não vai dar para saber por quê. Essa equação é a equação geral da reta. Para eu saber o centro e o raio, eu tenho que transformar nessa equação em vermelho aqui, ó, equação reduzida. Porque aí eu localizo o x do centro, o y do centro e o raio. Então, o primeiro passo é pegar essa equação geral e transformar na reduzida. Como que a gente faz isso? Através do complemento dos quadrados. Aulas anteriores, como que a gente faz isso? Tá bom? Então, faz de conta, eu já terminei de completar os quadrados e eu cheguei nessa equação aqui, ó. Acompanhe a seta. X mais 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Isso é igual a 5 ao quadrado. O que significa? Isso daqui é o meu x do centro. Quanto que vale o meu x do centro? Ele vale menos 3. Aqui teria que ter um negativo, não tem. Então, você tem que pensar, se tem um positivo é porque teve um jogo de sinal aqui. Significa que menos com menos é mais. Então, o meu x do centro, ele é menos 3. E o meu y do centro, aqui tá certinho, negativo, negativo. Meu y do centro é 4. E o meu raio aqui é 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse C, esse centro, que tem coordenada menos 3 no 4, e eu vou calcular a distância dele até essa reta R aqui, ó. E aí, eu vou encontrar um resultado. Eu tenho que observar se esse resultado, ele é maior do que 5, ele é menor do que 5, ou ele é igual a 5. Então, foi isso que a gente fez, ó. Peguei a fórmula, então, distância do centro até a reta, tá? Então, peguei os coeficientes da reta, peguei os pontos aqui do centro, vou arrumar depois esse P, tá? E aí, eu substituí na fórmula. Chegou aqui, eu cheguei nesse resultado aqui, ó, no meu canto da minha esquerda, lá no finalzinho, ó, eu cheguei nesse resultado. 3 vezes raiz de 5 dividido por 5. Por curiosidade, quanto que é raiz de 5? Aqui em verde, ó. Raiz de 5, se você bater na calculadora, vai dar aproximadamente 2,23. O que eu vou fazer aqui, ó? 3 vezes a raiz de 5. Então, 3 vezes
2,23, eu vou dividir para 5. Eu vou ver quanto que vai dar isso. Então, quando a gente pegar o 3, multiplicar pela raiz de 5 e dividir por 5, vai dar 1,3 aproximadamente. Agora eu pergunto, 1,3 é maior do que 5, é menor do que 5 ou é igual a 5? Você tem R$1,30. R$1,30 aproximadamente. E você tem R$5. Qual que é maior? R$5, não é? Então, o que significa? Que a distância do centro até o raio é menor do que o raio. Desculpa, gente, a distância do centro até a reta, ela é menor do que o raio. Então, ó, quando for reta, eu vou representar pelo R pequenininho, R minúsculo. Quando for o raio, eu vou representar pelo R maiúsculo. Então, a distância do centro até a reta deu 1,338. E esse número é menor do que o raio. Quando acontece isso, a minha reta é o quê? Vamos voltar, ó. Quando acontece isso, ó, essa distância ser menor do que o raio, a minha reta, ela é secante, tá? Agora, como que resolve aqui passo a passo? Aí depois vocês dão uma olhadinha direitinho, copia o exercício, tá? Para ir revisando. Tudo bem, Sofia? Deu para entender mais ou menos? Porque por inteiro eu sei que não é a mesma coisa que a sala de aula. E eu sei que é complicado mesmo. É muito jogo de sinal, é módulo, é raiz, é fórmula agora. É complicado. Deu sim, Sora, muito obrigada. Então, você tem que ver aqueles 3 casos. Então, ó, eu vou pegar esse valorzinho aqui, esse valor em verde, e comparar com o raio. Poxa, o raio é 5. Esse valor, ele é menor, ele é maior ou ele é igual ao raio? Me responde aqui. 1, alguma coisa. Ele é menor que o 5? Ele é maior ou ele é igual ao 5? Sofia? Oi, Sora. Oi. Ó, 1,3. Ele é menor que 5? Ele é maior que 5 ou ele é igual a 5? Ele é menor. É menor, isso mesmo. Então, quando for menor, o que acontece? A reta é secante, ó. Vamos voltar aqui de novo. Peraí, aqui achei, ó. Então, esse pedacinho aqui, do C ao ponto, é como se fosse o meu 1,3. E esse do C até o ponto A aqui, ó, é o meu raio, é como se fosse o 5. Então, é muito nítido que esse pedacinho é bem menor do que esse pedação. Então, o que acontece? A minha reta, ela se enquadra nessa situação, ela é secante. Olha a diferença para as demais. Aqui, teria que dar exatamente 5. E aqui, teria que dar um valor bem maior do que 5, para ela ser externa. Tá bom? Tá, Sora. Turma, mais alguém? Lembra que eu falei que há mais de uma maneira de resolver esses problemas? Vou voltar aqui. Há mais de uma maneira de resolver esses problemas. Aqui, nós Tem como descobrir o utilizamos ponto? a distância do ponto até a reta, a distância do centro até a reta, e aí depois a gente comparou com o raio. Mas há outras maneiras de resolver também. Alguém teria um chute como seria? Tem como você descobrir o ponto mais perto do centro, depois fazer a distância entre um ponto e outro? Só a distância? Não exatamente. Vamos pensar assim, ó. Se essa circunferência, vamos nesse primeiro caso aqui, vamos tentar imaginar. Ó, essa circunferência, essa reta aqui, ela é externa à circunferência, certo? Nossa primeira situação. Ela tem algum ponto em comum? Ela vai tocar a circunferência em algum momento? Ela vai cortar a circunferência? Não. Ela não tem nenhum ponto em comum. Então, ela não tem interseção, não tem nenhum ponto em comum. Se eu resolver um sisteminha, vai dar conjunto vazio.
Ela não tem nenhum ponto em comum. Tudo bem? Então, eu estou pensando um pouquinho em álgebra, ó. De novo, essa reta aqui, ó, ela não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Então, se eu fosse calcular uma interseção, um sisteminha, eu tivesse a equação da circunferência e eu tivesse a equação da reta, eu resolveria aquele sistema linear lá para eu calcular o ponto em comum. Eu ia achar ponto em comum? Não ia, porque elas não se tocam em nenhum momento. A minha solução seria vazia. Agora, pensa bem essa outra situação. Ó. Eu tenho a equação da circunferência, eu tenho a equação da reta. Se eu fosse resolver um sistema para encontrar um ponto em comum, eu ia encontrar? Sim ou não? Não. Eu ia encontrar algum ponto em comum? Ah, nesse caso, sim. Sim, um único ponto, o ponto de tangência. E aqui, ó, se eu fosse resolver um sistema, eu tinha equação de circunferência e eu tenho equação da reta. Será que eu consigo encontrar algum ponto em comum? Sim. Além de um ponto, nesse caso, eu vou encontrar 2 pontos em comum, porque ela é secante. Então, é pensando nisso que nós temos outro modo de resolver. E aí, no exercício número 2, eu vou resolver por esse modo. Só que a gente tem que lembrar um pouquinho lá do primeiro ano de função do segundo grau, tá bom? Vamos lá, tentar acompanhar. Exercício número 2. Dada a reta S, então o que é S? É o nome que eu dei para a reta, representada pela equação. Então, quem que é a reta? 2x menos y mais 1 igual a zero. E a circunferência de equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a zero. Então, até aqui, o que que eu tenho? Eu tenho a equação da reta S, perdi aqui a seta. Então, a reta S é essa daqui, ó. 2x menos y mais 1 igual a zero. Essa é a reta S. Qual que é a circunferência? Essa daqui. Só que essa equação é a geral, certo? Não é a reduzida, mas tudo bem, é o que a gente tem. E aí fala o seguinte, determine a posição relativa entre elas. Se a gente fosse naquele primeiro método, o que ia ter que fazer? Encontrar o centro, encontrar o raio, calcular a distância do centro até a reta, comparar o resultado com o raio e ver se é maior, é menor ou é igual ao raio. Tem outra maneira? Tem. Então, nós podemos resolver o problema identificando quantos pontos em comum tem a reta e a circunferência. Então, foi aquilo que eu falei, ó. Você tem a equação da reta, você tem a equação da circunferência, você pode resolver um sisteminha. Então, quando eu resolvo esse sistema, se eu encontrar... Ai, perdi a seta de novo. Aqui, ó. Se eu encontrar 2 pontos em comum, significa que a minha reta ela é secante. Resolvi os sistemas das duas equações. Encontrei um ponto em comum. Esse ponto é o ponto de tangência. Minha reta é tangente. Ela só vai encostar em um pontinho da circunferência. E agora, eu resolvi. Não tem solução, não tem nenhum ponto em comum, significa que a minha reta ela é externa. Então, aqueles exemplos que eu dei lá atrás, eu escrevi aqui. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Sim. Sim? Vamos ver como resolve, né? Vocês lembram como resolve um sistema? Tem 2 métodos para resolver um sistema, pela soma e pela... Não, pela soma adição. E pela... Substituição. Substituição, isso mesmo. Nossa, e é isso que a gente vai fazer. Hã? Os nomes é difícil, brincadeira, que é muito nome já. Aqui. Ai, gente, daqui é só um exemplo, só esse exemplo 2, tá? Vocês acharam que aquele era comprido, imagina esse, vocês vão me xingar. Vamos lá, então. O meu dever como professora é mostrar os 2 modos de fazer. E aí fica a critério de vocês qual é o menos pior, porque eu acho que melhor não tem nenhum, tá bom? Vamos lá, então, ó. Então, aqui, vocês já gravaram. 2 pontos em comum secante, 1 ponto em comum é tangente, nenhum ponto em comum, nenhuma solução, essa reta ela é externa.
E aí, turma, eu vou resolver um sistema. Ó, então, nós vamos identificar se existir, porque pode não existir, pontos de interseção. Coloquei até entre parênteses. O que é interseção? Interseção são pontos em comum entre a reta e a circunferência. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber se essa reta e essa circunferência têm algum ponto em comum, tá? Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa reta S, nós vamos isolar o X, ó. Podemos isolar o X, não, desculpa, o Y. Podemos isolar o Y na equação da reta S, posteriormente, substituir, então, ao método de resolver um sistema, substituição. Substituir esse valor na equação da circunferência. Então, vamos lá, uma coisa de cada vez. Eu tenho a reta Meu S, Deus. acompanha aqui com a seta, ela é 2x menos y mais 1. E eu tenho a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a zero. Eu quero resolver esse sistema de duas equações. O que eu vou fazer? Eu vou resolver por substituição. Então, eu vou substituir um valor aqui em outra equação. Então, para substituir, eu tenho que isolar uma incógnita. O que é incógnita? É o valor que eu não conheço. Então, olha aqui para a minha reta S. Eu não conheço x e eu não conheço y. Quem que eu vou isolar? O mais fácil. Quem que é o mais fácil para mim aqui? O y. Por quê? Não tem ninguém multiplicando ele. Aqui tem o 2, tá? E aí vai passar dividindo, vai ter uma fração, não vai dar certo. Então, é isso que você tem que olhar primeiro. Quem está multiplicando aqui o y é o menos 1 só. Eu tenho menos y. Então, eu vou isolar ele. Como que eu isolo ele? Ele está subtraindo, ele vai para o outro lado, ele vem somando. Pronto. Isolei ele. Ele está sozinho aqui, ó. Y é igual 2x mais 1. Eu falar y igual 2x mais 1 é a mesma coisa que eu falar y é igual a 2x mais 1, não é? Tanto faz esquerda para direita? Vocês concordam? Sim, Sim? Sim, né? sim. Daria para fazer de outro jeito? Daria. Eu já deixaria meu y aqui na minha esquerda. Aí, olha só a confusão. Eu ia passar o meu 2x para esse lado e o meu 1. Só que quando eu passo 2x para esse lado, ele vem negativo. Quando eu passo esse 1 para esse lado, ele vem negativo. E o meu y continua aqui negativo. Eu teria que multiplicar todo mundo por menos 1. Então, eu poupei todas essas linhas que eu teria que digitar, eu fiz desse jeito. Passei o y para cá. Tudo bem? Professora, o que você fez? Eu peguei a reta S e na reta S eu isolei o y. Quanto que vale o y? Y é igual a 2 vezes o x mais 1. Agora a gente vai lá na equação da circunferência e eu vou resolver esse sistema por substituição. Eu vou olhar onde está o y. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x igual a zero. O y está aqui, não está? Quanto que vale o y? O y vale 2x mais 1. No lugar do y, eu vou substituir o 2x mais 1. Como que vai ficar isso? Y ao quadrado mais 2x mais 1 ao quadrado menos 2x igual a zero. Pode abrir o microfone e perguntar. Tudo bem por aqui? Não entendeu? Ou não entendeu nada? Vocês entenderam o que eu fiz? Por que apareceu esse 2x mais 1 aqui? Sim, a substituição do Y. Isso. Mais alguém? Se nós tínhamos 10 pessoas online, eu acho que a metade está dormindo uma hora dessa. Eu já me silenciaram. Tinha entrado mais gente, você viu? Oi? Entrou mais gente, acho que chegou a 20. Né? Tinha umas 15. Tem umas 15, 16 pessoas. É que eu tô sem microfone, por isso que eu tô falando. Eu tô sem microfone, por isso que eu tô falando pouco. Tá bom. E aí, Felipe, como que tá? Deu pra entender, professor. Eu tô Até tô aqui aqui tudo pensando. bem? Sim, tudo bem. Tá. Então eu vou continuar.
Tá vendo esse asterisco aqui, ó? Eu coloquei isso daqui para a gente resolver. Por quê? Eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 1, tudo isso ao quadrado. Então, a gente tem que desenvolver essa expressão. O que é o número ao quadrado mesmo? É ele vezes ele mesmo. Então, tem que fazer 2x mais 1 vezes 2x mais 1. Então, eu coloquei aqui separado para a gente resolver passo a passo. Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro valor aqui, ó, 2x. 2x vezes 2x, 2 vezes o 2, 4. X vezes o x, x ao quadrado. 2 vezes 1, então, ó, já multipliquei pelo 2x, o próximo é 1, ó. 2 vezes 2x vezes 1, 2x. Tem mais nada para multiplicar, eu vou para o próximo, 1. 1 vezes 2x, 2x. E 1 vezes 1, 1. Agora a gente junta o que tem igual. Então, vai ficar 4x ao quadrado, mais eu tenho 2x e eu tenho 2x, eu vou ter um total de 4x. O que ficou? 4x ao quadrado, mais 4x, mais 1. Então, no lugar dessa expressão, quem que eu vou colocar? Eu vou colocar esse resultado, tá? Bom, ó, tá vendo? No lugar dessa expressão, a gente resolveu essa expressão, deu isso daqui em vermelho, tá bom? Então, agora a gente vai juntar o que nós temos de igual, ó. 1x ao quadrado mais 4x ao quadrado, eu vou ter um total de 5x ao quadrado. 4x menos 2x, 4 menos 2, 2x, mais 1. O que nós chegamos aqui? Nós chegamos a uma equação do segundo grau. E agora, o que a gente faz? Bhaskara. É Bhaskara. Bhaskara, para quê? Para descobrir se tem algum ponto em comum. Isso. Fala, Litiene. Litiene, você queria falar alguma coisa? Não, eu tinha falado para achar o X. Ixi, eu não entendi, cortou. Eita. Eu tinha falado assim que era para achar o X. Nossa, tá cortando seu microfone. Ah, então continua aí, Provi, deixa eu falar. Ela falou se era para achar o X. É isso mesmo, a gente vai achar o X, que jeito? Que jeito que a gente acha o X? Por Bhaskara. Por Bhaskara. Bhaskara, 1, X2. Muito bem. Ó, então, concordam comigo? Se a gente resolver essa equação, nós encontramos as raízes, ou não, né? Quem vai me dizer se essa minha equação, ela tem duas raízes, se ela tem uma raiz, ou se ela não tem nenhuma raiz? Vocês se lembram disso daqui? O delta. O delta, isso. Então, a pergunta é o seguinte, turma. Ele está perguntando esse exercício aqui, ó, para eu saber a posição. Então, eu não preciso calcular o x1 e o x2. Não, basta eu saber se existe x1 e x2. Basta eu saber se essa equação ela tem duas soluções, ela tem uma solução, ou ela não tem nenhuma solução, tá? Então, eu não preciso calcular as raízes. Não está perguntando o valor dos pontos. Está me perguntando o quê? Qual a posição das retas, né? Então, ó, quando a gente pega essa equaçãozinha aqui, ó, e a gente calcula o delta, se eu tiver um delta positivo, ó, eu tenho que lembrar isso daqui, ó. Se o meu delta for um número maior que zero, for um número positivo, o que significa? Que eu vou ter duas soluções e diferentes. Se o meu delta der zero, eu vou ter uma única solução ou uma raiz dupla, né? Duas raízes iguais. E agora, se o meu delta for um número negativo, a hora que a gente colocar ele lá na raiz quadrada, não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais. Então, não tem solução, não tem raiz. Então, turma, basta só você calcular o delta. Você não precisa calcular o x1 e o x2.
E, claro, lembrar disso daqui, ó. Isso daqui cai no vestibular, viu? Questão das raízes, vértice da parábola. Então, quem está estudando, revisa, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular o delta. Ó, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, primeira coisa, localiza. Quem que é o a? Acompanha o x ao quadrado. Quem que é o b? Acompanha o x. Quem que é o c? É o termo independente, ó. Tá? Então, eu escrevi aqui, ó, o a é 5, o b é 2 e o c é 1. Aí, a gente calcula o delta, tá? Então, vai ficar, ó, b ao quadrado, quanto que vale o b? O b vale 2, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes o a é 5, vezes o c é 1. 4 vezes 5, 20, vezes 1, 20. 4 menos 20, eu devo mais do que eu tenho. Se eu pago 4, eu devo 20, eu vou dever 16. Então, esse meu delta deu negativo. Se ele deu negativo, significa que não vai ter solução, não vai ter raiz. Se não tem raiz, não tem ponto em comum. Então, até escrevi, ó, quando delta for um número negativo, ó, menor que zero, a equação não possui raízes reais. Dessa forma, o sistema não possuirá soluções. Portanto, a reta ela é externa à circunferência. O que vocês acharam? Esse método aqui é mais fácil? Outro? Eu acho que é até mais fácil, né? Eu Ou é achei, mais é que nesse caso complexo? é fácil. Hã? Não entendi. É mais fácil ou mais difícil? O tanto faz, não entendi nada. Então, na minha opinião, é porque eu acho que nesse problema ficou fácil, mas eu acho que o segundo em algum momento vai ser mais difícil que o primeiro. É, isso que a gente vai ver depois. Então, E ó, o para primeiro. resolver dessa maneira, o que a gente tem que fazer? Então, olha os passos que eu vou ter que seguir. Pega a equação da reta. Você tem a opção de isolar o x ou o y, tá? Você vê qual que é mais fácil. Escolhi o y porque não tem nenhum coeficiente, assim, maior do que 1 multiplicando ele. Aqui já tinha o 2. Se você isolasse o x, olha como ia ficar. Você ia passar o y, menos y e o 1 para o outro lado. Então, ia ficar y menos 1. E aí, ó, o 2 está multiplicando e ia passar dividindo. Então, ia ficar x igual y menos 1 dividido por 2. Você ia cair numa fração. Aí, esquece. Você ia piorar a sua vida aqui, tá? Então, muito importante, desde o início, você escolher o coeficiente mais fácil para você isolar. Ah, professor, os dois têm coeficiente. Não faz por esse método, por favor. Faz pelo outro, tá bom? Então, se você escolheu fazer por esse método, isola uma incógnita. Isolou a incógnita, pega o que você encontrou, substitui na equação da circunferência. Desenvolve tudo isso daqui, você vai chegar numa equação do segundo grau. Chegou na equação do segundo grau, você tem que observar o delta. Você vai calcular ele. Se ele der um número positivo, você tem duas soluções. Reta secante. Duas soluções significa que eu vou ter dois pontos em comum da reta com a circunferência. Se ele for zero, eu vou ter uma única solução. Então, ela é tangente, um único ponto de encontro. E se ele for um número negativo, não vai ter solução. Então, ela é externa, ela não vai tocar a circunferência em ponto algum. Tudo bem? Exemplo 3. Que horas são? Nossa, 14h38. Peraí, deixa eu só ver até onde ele vai. Nossa Senhora, Deus do céu. Vamos deixar para prova? Santa Candarraia, que exercício grande. Não sabe por que tá grande? É porque eu resolvi das duas maneiras, ó. Ah, Tem sim. que caprichar, né, gente? Ó, vamos lá, então. O exercício 3, eu não vou explicar ele agora, mas ele tá grande porque eu resolvi de dois métodos. Eu resolvi do método do sisteminha, que foi esse último que eu expliquei, ó. Eu isolei a equação da reta. Aí, tá bom. Aí, eu tive que encontrar... Ah, tá, esse é bem diferente. Eu tive que encontrar o delta e as raízes, ó. Por isso que ficou daquele jeito. E aqui eu fiz para aquele outro método da distância do centro à reta. E até é menor, ó. Bem menor, né?
Mas aí eu vou explicar como eu fiz ele. E ainda tem o exercício 4 para eu explicar. Mas ele é bem tranquilo também, ó. Esse daqui eu fui preguiçosa, tá vendo? Isso daqui é copiado da internet, ó. É uma foto. O resto é tudo digitado, viu, gente? Então, se eu errei alguma coisinha, eu vou ver para eu corrigir, tá bom? Então, olha só, vai ficar então para eu fazer o exemplo 3. Cadê? O exemplo 4. Eu acho que só esses 2 exemplos eu vou resolver na segunda-feira. E eu vou pedir para vocês irem fazendo, lá na página 79, tem exercícios de posicionamento da reta com a circunferência. Já vai fazendo, vai tentando fazer para a gente discutir nas próximas aulas, pode ser? Pode? Pode. Pode. Ah, gente, ó, a hora passou, eu nem percebi. Não sei porque se eu falei muito. Não. Não, Matemática é normal. deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa atividade 8 vai ser. Eu vou dividir ela em 2, tá? Eu vou dividir em 2 partes, Beleza. porque eu vi que o POAD 8 ele é do dia 1/9 ao 30/9. Poxa, vocês têm 30 dias. Eu não vou passar só uma listinha de exercício, não. Vou parar de gravar, tá? Tá bom. Agora eu já expliquei.